Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeita. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT, é uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade, isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo, só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para atrapalhar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente por causa do Bolsonaro. Mas já não era o Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só que Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha o registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo, mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral. Pedro, você tinha pedido... episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele 2 coisas. Que tinha um julgamento para acontecer, que se o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco.
E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado, e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. Esse é um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na Justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho, não. Eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é o modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende o impeachment do Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo, não sei se foi o Nicolas que pediu, precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias, teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito, é político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Não muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência, permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou